nós vamos continuar, então na aula de hoje, nós vamos continuar a análise da legislação tributária. Nós já iniciamos o estudo na semana passada, na aula passada, e hoje nós vamos retomar a análise da legislação tributária. Finalizamos a aula passada nas leis complementares, e essa aula nós vamos iniciar retomando o ponto que paramos, que foram exatamente as leis ordinárias. Então, como vocês já estudaram lá em instituições de direito público e privado, a diferença da legislação ordinária para a legislação complementar são, primeiro, os termos, né? Por que ela é chamada lei complementar? Ela é chamada lei complementar porque ela complementa a Constituição. Porque a própria Constituição estabelece que ela vai fazer, ou que aquela determinada matéria vai ser regulamentada por uma lei específica, que é exatamente a lei complementar. A lei ordinária, ela é chamada de ordinária porque é uma coisa comum, trivial. Então, não existe diferenciações, é algo corriqueiro. E as outras diferenças que existem entre legislação ordinária e lei complementar são, enquanto ao processo de elaboração, o quórum, porque enquanto que a legislação ordinária, o quórum dela é por maioria simples, ou seja, é o número inteiro imediatamente superior à metade dos presentes daquela determinada coletividade, daquele órgão coletivo. Já a maioria absoluta é o número inteiro superior à metade do total de cadeiras ou do número total de integrantes daquele órgão colegiado. E, materialmente, ou seja, quanto a conteúdo, a Constituição estabelece o que é que tem que ser regulamentado por lei complementar. Todas as demais regulamentações, então, por exclusão, são regulamentadas por lei ordinária. Então, por isso que a lei ordinária seria uma lei comum, onde ela teria a forma de elaboração corriqueira, é a forma normal do processo legislativo. Então, esse é o principal ponto. Lembrando que, como no direito administrativo, o direito tributário ele também se submete ao mesmo princípio, que é o princípio da estrita legalidade. E o que quer dizer o princípio da estrita legalidade? É que algo só pode ser exigido só se for em virtude de lei. Ou seja, só no caso, a pessoa que faz parte do fisco, o servidor que faz parte do fisco, ele só pode exigir alguma coisa do cidadão se for através de lei, se tiver alguma previsão legal. Se não tiver previsão legal, não pode ser exigido. Então, por isso que a lei ela é tão importante existir, seja ela a lei complementar, seja ela a lei ordinária. E lembrando, nós temos 4 tipos de entes políticos no Estado brasileiro, porque nós somos uma federação. Então, nós temos leis federais, que são aplicadas no âmbito federal, as leis do Distrito Federal, que também são chamadas de distritais, as estaduais, que são as feitas pelos Estados-membros, e as leis municipais. E não existe hierarquia entre elas. O que existe, na verdade, são aplicações distintas. Os âmbitos onde elas vão ser aplicadas são diferenciados. Exemplo, uma lei do Estado do Ceará só aplicada ao Estado do Ceará. Não pode ser aplicada à União. E nem, por sua vez, pode ser aplicada em outros estados. Não pode ser aplicada no Piauí, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco. É só aplicada somente dentro do Estado do Ceará. A lei de Fortaleza não se confunde com as leis do Estado do Ceará e também não se confundem com as leis federais, as leis da União. E também não pode ser aplicada em outros municípios, mesmo que sejam municípios vizinhos. Então, não pode ser aplicado no município de Maracanaú, no município de Calcaia, elas são aplicáveis somente em Fortaleza. Por isso que nós dizemos que não há hierarquia. Agora, o que existe entre elas é um âmbito de aplicação diferenciado. Ou seja,
É como, numa linguagem popular, é cada um dentro do seu quadrado, ou seja, dentro de onde elas mandam, ou de onde os entes políticos mandam, né? Os seus assuntos e as suas delimitações territoriais. Então, dentro dessa perspectiva, você pode até dar uma releitura do artigo 97 do Código Tributário Nacional, para você ver exatamente a importância das leis ordinárias dentro das normas gerais de direito tributário. A respeito das leis ordinárias, alguma dúvida? Não? Então vamos seguir adiante. A próxima espécie normativa que encontramos no direito tributário são exatamente as leis delegadas. E aí vocês viram lá em instituições de direito público e privado que nós temos três espécies de leis aqui no Brasil. Nós temos as leis complementares, as leis ordinárias e as leis delegadas. As leis delegadas estão previstas na Constituição Federal Brasileira, no artigo 68, mais precisamente. E o que é a lei delegada? A lei delegada também é uma lei, mas ela tem uma diferenciação quanto ao seu procedimento de elaboração. Por quê? Ao invés do Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal, elaborar a norma, quem, na verdade, vai elaborar é o presidente da República. Ou seja, ela vai ser elaborada pelo Poder Executivo. Mas como é um ato cuja atribuição, cuja competência é do Congresso Nacional, então o Congresso Nacional, para que seja feita uma lei delegada, ele tem que autorizar o presidente da República a fazer uma norma. E ele autoriza de que forma? Nacional, que autoriza a elaboração das leis delegadas. E não são todas as normas, ou não são todos os assuntos que podem ser tratados numa lei delegada. Somente aquelas que estão indicadas no artigo 68 da Constituição Federal. Por exemplo, nós podemos citar as matérias reservadas à lei complementar. Qualquer matéria que é reservada à lei complementar não pode ser objeto de uma lei delegada. E, embora essa possibilidade de delegação do Congresso Nacional para o presidente da República exista, elas são utilizadas em raríssimos dos casos. Até hoje, nós só temos conhecimento de duas leis delegadas utilizadas no Brasil, que são as leis delegadas número 12 de 92 e a lei delegada número 13 de 92. E você pode se perguntar, mas por que a lei delegada, embora exista uma previsão constitucional, por que ela não é tão utilizada? Exatamente porque hoje em dia existem as medidas provisórias. Então, para o Executivo, é mais vantajoso para ele utilizar as medidas provisórias do que as leis delegadas. Por quê? Porque a lei delegada, ela só entra em vigência depois de ser elaborada e contar com os avais do procedimento. A medida provisória não. Tão logo ela seja feita e seja publicada no Diário Oficial, ela já entra em vigência. Então, por isso que hoje em dia vale mais a pena o Poder Executivo se utilizar das medidas provisórias, que têm aplicação imediata, do que as leis delegadas, porque para elas entrarem, embora elas sejam elaboradas de maneira mais rápida, mas para que elas entrem em vigência, demora um pouquinho mais de tempo, ou seja, existe uma certa burocracia. Tá certo? Então, é interessante que vocês saibam que existe essa espécie legislativa, mas ela não é tão utilizada. Por que é que ela não é tão utilizada? Exatamente pela existência das medidas provisórias, onde as medidas provisórias elas são mais vantajosas para o chefe do Executivo, para o presidente da República. Alguma dúvida sobre as leis delegadas? Está tranquilo, professor. Certo. Então, vamos para a próxima espécie legislativa. A próxima espécie legislativa são exatamente os decretos-leis. E aqui,
eu pediria que vocês tivessem bastante atenção. Por quê? Os decretos-leis, eles eram previstos no artigo 49, inciso 5, da Constituição Federal de 1967. Ou, na verdade, na Constituição de 64, com a emenda constitucional número 1 de 67. E você pode se perguntar, professor, se era prevista na Constituição de 67, por que nós precisamos estudar? Se a Constituição de 67 ela foi revogada. Concordo com vocês. A Constituição de 67 ela foi revogada. Entretanto, algumas normas feitas no período da Constituição de 1964, modificada pela emenda constitucional número 1 de 1967, ainda estão em vigência. Ou seja, ainda continuam existindo dentro do ordenamento jurídico brasileiro e continuam a ser aplicadas. Então, por isso que nós devemos estudar. Enquanto existir decretos-leis feitos no período da Constituição anterior, que ainda tem vigência, elas ainda precisam ser estudadas. Então, por isso que nós estamos fazendo aqui esse estudo também da Constituição de 67, no caso dos decretos-leis. E o que é que nós precisamos saber sobre os decretos-leis? Então, o decreto-lei, ele era um decreto feito pelo chefe do executivo, mas tinha força de lei. Por que acabou o decreto-lei? Porque na Constituição de 88, ao invés de utilizar decretos-leis, eles foram substituídos pelas medidas provisórias. Então, não quer dizer que o Instituto deixou de existir. Ele só está hoje em dia existindo com outra roupagem. Por quê? Porque os decretos-leis foram substituídos pelas medidas provisórias. E, por isso, não é mais elaborado o decreto-lei, mas os decretos-leis que são compatíveis com a Constituição de 88, continuam a ter a sua vigência. Os decretos-leis que são importantes para o direito tributário, quais são? O decreto-lei número 37, de 66, que trata de imposto de importação. O decreto-lei 195/67, que trata da contribuição de melhoria a nível federal. E o decreto-lei número 288, de 67, que regulamenta a Zona Franca de Manaus, que existe até hoje. Então, por isso que a gente precisa ter ideia do que é o decreto-lei. Ele teria mais ou menos a mesma roupagem que hoje tem a medida provisória. Só que, como ele se tornou muito característico do período do regime militar, então por isso que ele não é reeditado. E hoje em dia ele foi substituído, seu conteúdo foi substituído pela medida provisória. Alguma dúvida? Não? Então, vamos entrar na próxima espécie tributária, que são exatamente as medidas provisórias. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês é exatamente que vocês lessem o artigo 62 da Constituição Federal. É a primeira coisa que eu peço a vocês. Leiam o artigo 62 da Constituição Federal. Por quê? Porque o artigo 62 da Constituição Federal, que trata das medidas provisórias, ele é um artigo bastante simples. E a sua mera leitura já faz com que você compreenda essa espécie normativa chamada de medida provisória. O que eu quero que vocês percebam é, a medida provisória, ela não é lei. Ela tem força de lei, mas não é lei. Por quê? Se é dado a alguma coisa a força de lei, é porque aquela coisa, ela não é a lei. Mas a ela vai ser dada a força da lei. Então, na verdade, a natureza jurídica das medidas provisórias elas se configuram, a natureza delas é de ato administrativo normativo. Então, na verdade, uma medida provisória é um ato administrativo normativo. Então, quando você lá em Direito Administrativo 1 estudou os atos administrativos, vocês viram que dos vários atos administrativos existem os atos normativos. Pois bem, a medida provisória
é um tipo de ato administrativo normativo. A grande diferença dela é que, por determinação constitucional, ela tem força de lei. Mas vocês viram que ela não é lei. E hoje em dia, quando é que você pode utilizar a medida provisória? A medida provisória, atualmente, ela, para ser utilizada pelo Executivo, ela só pode quando forem satisfeitos 2 requisitos ou 2 exigências, que são a relevância e a urgência. Então, para se utilizar a medida provisória, você precisa que aquela determinada matéria ela tenha relevância e urgência. O que seria a relevância? É algo importante, né? Então, para você dizer que algo tem relevância, é porque aquilo tem a sua importância. E o que é a urgência? É algo que não pode esperar. Dentro da Constituição, não existe um prazo específico ou um período que é dito como urgência, né? Ou seja, qual seria esse prazo? O que se estima é o prazo que é dado quando o chefe do executivo ele entra com uma lei, um pedido de lei, um projeto de lei e pede a urgência, né? Quando o executivo ele entra com um pedido de lei e pede a urgência, o prazo é mais ou menos de 90 dias. Então, a urgência hoje em dia, pela doutrina, defende que só há urgência quando o presidente da República ele precisa baixar uma norma, ele precisa fazer uma norma e que esta norma ela não pode esperar a sua aplicação até 90 dias. Ela tem que ser aplicada antes dos 90 dias. Então, nesse caso, você estaria configurada a urgência. Mas eu volto a dizer, ainda não existe uma pacificação relativa a esse tema. Então, seriam basicamente esses 2 requisitos, relevância e urgência. É também preciso esclarecer a vocês que, infelizmente, muitos governos, e aqui a gente não vai denominar governo A, B ou C, todos os governos, até hoje, utilizam a medida provisória, utilizaram e ainda utilizam a medida provisória de maneira fora da sua finalidade, né? Ou seja, utilizam em vários casos que às vezes nem sequer se encaixam nesses casos onde elas seriam efetivamente aplicadas. É tanto, se vocês quiserem fazer uma análise, eu indico para vocês estudarem as medidas provisórias. E aí vocês vão analisar as medidas provisórias lá no Estado, que foi um dos primeiros a adotar as medidas provisórias, a conceber a medida provisória, que foi exatamente o Estado italiano, ou seja, a Itália. Se você comparar a Itália com o Brasil, você vai verificar, você vai constatar que o Estado italiano tem muito menos medidas provisórias do que o Estado brasileiro. Porque o Estado brasileiro, nós temos milhares de medidas provisórias. E no Estado italiano, nós não temos essa mesma situação. Então, você verifica que aqui no Brasil, infelizmente, a ideia ou a finalidade da medida provisória, ela foi deturpada. Depois, quem tiver curiosidade, pode até acessar, hoje em dia, sites e trabalhos científicos que já comentam esse uso indiscriminado da medida provisória por parte do governo brasileiro, ou dos governos brasileiros, né? Porque a medida provisória não é utilizada somente a nível federal, também pode ser utilizada a nível estadual e a nível municipal, mas aí depende do chamado princípio da simetria, né? Da aplicação do princípio da simetria. Vocês conseguiram entender? Alguma dúvida? Bem, continuando a nossa análise da medida provisória. Feitas essas observações iniciais, obrigado pela resposta, Jardim. Então, feitas essas observações iniciais, nós vamos exatamente ver o que a medida provisória ela tem a ver com a matéria tributária. Na matéria tributária, a mesma regra das leis delegadas também vigora para as medidas provisórias. Ou seja, medida provisória não pode tratar de matérias que sejam reputadas ou que tenham sido atribuídas à lei complementar. Então, qualquer matéria
que deve ser tratada por lei complementar, ela não pode ser regulamentada por medida provisória. Isso por disposição expressa do inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 62 da Constituição Federal. Mas isso não quer dizer que você não pode utilizar a medida provisória para nada em matéria tributária. Nós temos sim. Por quê? Todos aqueles assuntos de matéria tributária que impliquem instituição ou majoração de impostos e que estão a cargo de lei ordinária podem ser feitas medidas provisórias. Agora tem um porém. Por quê? Sempre que se criar um imposto, na maioria das vezes, você segue um princípio chamado princípio da anterioridade. E pelo princípio da anterioridade, o imposto ou a majoração que é feita em um exercício financeiro só pode ser aplicado no próximo exercício financeiro. Então, a medida provisória, quando ela é feita para determinar ou a instituição ou a majoração de algum imposto, quando ela é feita em um exercício, ela só pode ser aplicada no outro. Mas o exercício no qual ela foi publicada só se aplica no princípio da anterioridade se ela for convertida em lei até o último dia desse exercício. Então, digamos, se o governo brasileiro, para fazer a majoração de um determinado imposto, que não depende de lei complementar, ele baixa essa majoração em novembro e o Congresso até dezembro não converte essa medida provisória em lei, só converte no ano posterior. Então, exemplo, se em outubro de 2020, novembro de 2020, o governo Bolsonaro faz uma medida provisória, fazendo a majoração de algum imposto que está sujeito à lei ordinária. E digamos que até dezembro de 2020, essa medida provisória não foi convertida em lei. Ela só é convertida agora em março de 2021. Então, o ano de criação que vai ser contado em matéria tributária é 2021 e não 2020. Então, como o ano de criação que vai ser contado é o ano em que converte a medida provisória em lei, como ela foi convertida em lei em 2021, pelo princípio da anterioridade, ela só pode ser aplicada no próximo exercício, que é 2022. Ah, mas ela foi baixada em 2020. Mas na medida provisória, o importante não é o dia em que ela foi publicada. O importante é o dia que ela foi convertida em lei. E aí, nesse dia em que ela é convertida em lei, é que se aprecia o princípio da anterioridade. Isso está previsto também no parágrafo 2º do artigo 62 da Constituição Federal. A exceção que nós temos a esse princípio da anualidade são exatamente aqueles princípios que estão submetidos ao princípio nonagesimal, ou da anterioridade nonagesimal, onde os seus efeitos eles são aplicados 90 dias depois da sua alteração. Que impostos são esses? Nós vamos ver um pouquinho mais adiante, mas a gente já pode trazer para vocês, que são o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras e o imposto excepcional de guerra. Aí, nesses casos, com esses impostos, eles se submetem a esse princípio nonagesimal, ou seja, dos 90 dias, eles não obedecem o princípio da anualidade, né? Ou seja, que é feito no exercício e aplicado no outro. Todos os demais obedecem ao princípio da anualidade. O outro ponto que nós precisamos analisar com vocês, que é necessário analisar com vocês, é que no caso de instituição ou majoração de outras espécies tributárias, como é o caso das taxas, das contribuições de melhoria e das contribuições especiais, você não precisa, a medida provisória nesse caso, não precisa esperar a conversão em lei. Os efeitos já podem ser produzidos desde a data da publicação da medida provisória. Certo? Então, esse prazo aí precisa começar da conversão, que vai ser contado da conversão em lei, e tem esses dois princípios, o princípio da anualidade e o princípio nonagesimal, só vale para os impostos.
para taxa de contribuições de melhoria e contribuições especiais, isso não vale. Essa regra não vale. E, no caso dos empréstimos compulsórios, eles não podem ser tratados por medida provisória, né? Por que o empréstimo compulsório ele não pode ser tratado por medida provisória? Porque toda matéria de empréstimo compulsório tem que ser feita, só pode ser criada por lei complementar. Então, essa é que é a grande diferença. Ok, pessoal. Agradeço aí o retorno de vocês. A próxima espécie normativa são exatamente os decretos legislativos, né? Os decretos legislativos são um tipo, é uma espécie normativa prevista no artigo 59, inciso 6 da Constituição Federal. Decreto legislativo, o nome está dizendo, né? Decreto é uma norma que é baixada por um determinado poder e legislativo. Então, você sabe que ele vai ser uma norma baixada pelo legislativo. No nosso caso, o Legislativo Federal Brasileiro, ele é composto pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional, por sua vez, tem duas casas. Ele tem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Nesse caso, quando você diz respeito a decreto legislativo, só quem pode emanar, só quem pode baixar esse tipo de norma é exatamente o Congresso Nacional. Por quê? Porque em matéria de decreto legislativo, a competência do Congresso é uma competência exclusiva. E o que é que significa isso? Somente o Congresso ele pode fazer essas normas. Nem o outro poder pode fazer e nem sequer pode ser delegado. É isso que quer dizer que é uma competência exclusiva. Além disso, os decretos legislativos, eles são diferentes das leis, porque eles não se submetem nem à sanção, nem a veto do presidente da República. Ou seja, o presidente não interfere. São matérias exclusivas do Congresso. Então, só quem pode tratar e se pronunciar sobre esse assunto é o próprio Congresso Nacional. O que é que os decretos legislativos têm a ver com a matéria tributária? Bem, os decretos legislativos em matéria tributária são importantes porque é através de decreto legislativo que são aprovados os tratados internacionais. E nós temos tratados internacionais sobre matéria tributária. Então, o primeiro ponto é exatamente isso, porque fala sobre a aprovação dos tratados internacionais e nós temos tratados internacionais sobre matéria tributária. O segundo ponto, porque é também através de decreto legislativo que você vai disciplinar os efeitos das medidas provisórias que não são convertidas em lei. Então, se tiver alguma medida provisória de matéria tributária que não seja convertida em lei, cabe ao Congresso Nacional, através de decreto legislativo, estabelecer qual serão os efeitos daquela medida provisória. Ou seja, se o governo ele vai ter que devolver todo o dinheiro que foi recebido por conta daquela medida provisória, que não foi convertida em lei, ou se, durante o período que ela vigorou, o governo não é obrigado a restituir, a devolver nada. Então, quem vai, na verdade, determinar isso é o Congresso Nacional. Então, nós temos aí duas matérias que têm a ver com a matéria tributária. Então, por isso que também o decreto legislativo é importante no aspecto do direito tributário. Além dos decretos legislativos, nós temos as resoluções. E o que é que as resoluções, elas são importantes, né? As resoluções, elas são importantes porque, principalmente, as resoluções do Senado. Primeiro, a gente tem que entender o que é a resolução. Enquanto que o decreto, ele é baixado pelo Congresso Nacional, ou seja, pelo órgão coletivo que representa as duas casas, já as resoluções, elas são emitidas pelas casas.
elas são emitidas, via de regra, pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal. Então, você já nota aí uma diferença. Da mesma forma que os decretos, elas não estão sujeitas nem à sanção, nem veto. E elas não são lei, mas também têm força de lei. E são importantes no direito tributário, principalmente as resoluções emanadas pelo Senado Federal. Por que as resoluções do Senado têm importância na matéria tributária? Porque o Senado Federal, ele pode fixar alíquotas de impostos estaduais. Você pode pensar, professor, mas os estados eles não têm autonomia, e dentro dessa autonomia não tem autonomia financeira, ou seja, os estados não podem gerir, não podem gerenciar os seus próprios tributos? Ok, está correto. Mas perceba que, se você for analisar a Constituição Federal diz que os estados podem ter suas constituições estaduais e suas leis estaduais, desde que obedeçam os limites estabelecidos pela Constituição. E, infelizmente, há muitos anos, existe uma situação que ocorre entre os estados, que é exatamente a chamada guerra fiscal. Como você é novo e está tendo agora esse contato com o direito tributário, muitas vezes você pode não entender o que seria essa guerra fiscal. Mas a guerra fiscal é quando entes políticos disputando uma empresa ou disputando consumidores, disputando que determinadas atividades sejam realizadas dentro do seu território, para que ele possa ter direito a alguns impostos ou possa ter postos de trabalho dentro do seu território, eles muitas vezes baixam as alíquotas dos seus impostos, ou seja, tentam cobrar o mínimo possível. Para quê? Para que aquele determinado empresário ele não tenha tantos gastos dentro daquele território e aí ele possa se estabelecer naquela determinada região. Se você analisar, as grandes indústrias, na maioria dos estados, elas só são estabelecidas por quê? Exatamente por conta da guerra fiscal. As indústrias elas vão para aqueles municípios, aqueles estados, onde eles oferecerem mais vantagens. Dentre essas vantagens estão exatamente essa situação da diminuição das alíquotas a serem pagas para os impostos incidentes sobre essas empresas. Sejam esses impostos estaduais ou impostos municipais. Pois bem, já como essa situação da guerra fiscal já existe há muitos anos, já existe há muito tempo, dentro da Constituição brasileira já existe essa previsão que, para não deixar ocorrer essa guerra fiscal, ou para tentar diminuir essa guerra fiscal, porque, na verdade, ela sempre existe, né? Mas para tentar limitar ao máximo essa guerra fiscal, o Senado ele pode baixar resoluções que vão fixar as alíquotas dos impostos estaduais. Então, foi gerada essa resolução, foi dada essa possibilidade dessa resolução para o Senado exatamente para isso, para que o Senado acabe com essa guerra fiscal, pelo menos diminua muito a utilização dessa guerra fiscal. Então, por isso, por algumas resoluções do Senado Federal, que podem interferir nessas disputas dos impostos estaduais, é que as resoluções do Senado, elas são tão importantes para o direito tributário. Vocês estão conseguindo acompanhar aqui a matéria? Estão acompanhando aqui a evolução? Querem tirar alguma dúvida? Não? Pois então vamos agora para o outro tipo de norma que nós também encontramos, mas essa espécie normativa, ela não é encontrada dentro da Constituição brasileira, né? Pelo menos lá no artigo 59 da Constituição Federal Brasileira. Mas é uma norma que também interfere, também é importante para o nosso estudo, que são exatamente os tratados e convenções internacionais. Por quê? Porque existem vários tratados e convenções internacionais que regulam matéria tributária, ou seja, que regulam o direito tributário. Então, por isso é importante também que nós tenhamos a noção do que é um tratado internacional ou uma convenção internacional. Numa visão bem rudimentar ou bem simplista dessa espécie normativa,
nós poderíamos dizer que o tratado, a convenção internacional, ele é um acordo, mas ele é um acordo que é feito de maneira no âmbito internacional. Esse acordo ele pode ser bilateral, ou seja, ter só dois entes, ou ele pode ser multilateral, ter vários entes envolvidos. Esses entes podem ser estados ou podem ser organizações internacionais ou organismos internacionais. Então, por isso que é tão importante que a gente entenda. O que é importante os tratados e as convenções internacionais em matéria tributária? Principalmente relativos aos impostos de importação e de exportação. Esses e os impostos de renda. Por quê? Porque muitas vezes essas matérias elas podem fazer com que determinadas empresas elas possam vender mais ou menos dentro de um determinado território. Por isso que a nível internacional foi estabelecido um grupo, né? Ou foi estabelecida uma norma internacional exatamente para tentar organizar essa situação, que é exatamente o GATT. Seria o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércios. E você pode perguntar, professor, mas a sigla aí não seria AGTC? Que na verdade a sigla não é o termo em português, é o termo em inglês. Tá certo? Então, por isso que nós temos a sigla GATT. Mas, na verdade, é o Tratado Internacional que cuida dessas tarifas, um acordo geral sobre as tarifas do comércio, que incidem sobre o comércio. Onde esse GATT ele vai regular a tributação de mercadorias exportadas ou importadas e a chamada bitributação, ou seja, evitar que os países eles façam a bitributação, ou seja tributado na origem e seja tributado também no destino. Então, o ideal é que ele seja tributado somente em um dos dois, ou então essa tributação ela seja repartida entre os dois estados. Aqui no Brasil, os pronunciamentos sobre o GATT, eles foram feitos pelo STJ nas suas súmulas 2071 e pelo STF na súmula 575. Quem depois tiver a curiosidade, pode ver aí exatamente a regulamentação do STJ e do STF a respeito do GATT, ou de como anda essa aplicação do GATT aqui no Brasil. Bem, nos tratados e convenções internacionais, a gente tem que saber que quem é responsável pela assinatura desses tratados é exatamente o chefe do Poder Executivo, o Presidente da República. É tanto que está dentro das suas atribuições. Artigo 84, inciso 8 da Constituição Federal. Mas, embora a assinatura seja do Presidente da República, a maioria desses acordos ou tratados internacionais, eles têm que passar por um procedimento chamado de ratificação, certo? A maioria deles tem que passar por esse procedimento chamado procedimento de ratificação. E quem é que faz a ratificação? É exatamente o Poder Legislativo. Então, por isso que os tratados internacionais, eles têm exatamente essa atuação, tanto do Presidente da República quanto do Legislativo, porque cada um tem as suas competências nessa área e eles se auxiliam. Então, por isso que é importante a gente saber as atribuições de cada um. E a atribuição do Congresso Nacional está estabelecida nesse procedimento de ratificação, ou seja, é assinado pelo presidente, mas é ratificado pelo Congresso. Está previsto no artigo 49, inciso 1 da Constituição Federal Brasileira, onde lá estabelece um decreto legislativo para aprovar os tratados internacionais em todas as matérias. A respeito desse assunto, o STF ele já se pronunciou, né? E ele disse que os tratados internacionais, em regra, no Brasil, têm essas duas etapas. Exatamente nesse julgamento, né? Na carta rogatória 8.279-4,
onde, em sede de agravo regimental, o STF ele estabeleceu essas duas etapas, ou seja, existiu uma etapa de negociação e assinatura do tratado, que fica a cargo do presidente da República, depois a aprovação, que pode ser um referendo ou homologação por parte do Congresso Nacional, depois nós temos a ratificação pelo presidente da República, mediante a troca ou depósito dos instrumentos constitutivos. Depois nós temos a promulgação por meio do decreto do presidente da República e, posteriormente, a publicação oficial do texto do decreto, colocando aquele determinado tratado em vigência. Então, por isso que é importante que a gente saiba que esses tratados eles são aplicáveis e saiba em que circunstâncias esses tratados eles vão ser aplicados aqui no Brasil, né? E o próprio STF, ele já se pronunciou a respeito dessa situação, né? Até aqui alguma dúvida? Então, seguindo adiante, só para vocês verem a importância dos tratados internacionais para a matéria tributária, nós podemos ver aí o artigo 98 do Código Tributário Nacional, onde o artigo 98 do Código Tributário Nacional, ele estabelece que os tratados internacionais, tratados e as convenções internacionais podem revogar ou modificar a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevém, ou seja, as posteriores também podem revogar as anteriores. Então, você percebe aí que, na matéria tributária, os tratados internacionais, eles podem agir sobre as normas de direito interno do país. Isso daí é uma aplicação do chamado princípio da especialidade, que é previsto pela legislação brasileira. Sobre tratados internacionais, também é importante nós tratarmos desse fato aqui, que é a denúncia do tratado internacional. O que é a denúncia? A denúncia não é porque o tratado ele faz alguma coisa de errado. Na verdade, é quando um Estado ele pretende não mais participar de um tratado internacional, ele também, quando ele deseja se retirar do tratado, ele precisa fazer um procedimento específico. Esse procedimento específico é o procedimento de denúncia do tratado. E sempre que ele for fazer a denúncia do tratado, você tem que ver como é que aquela determinada matéria ela vai ser aplicada a nível nacional. Por quê? Porque quando aquele tratado entrou em vigência, ele modificou a norma interna. Então, quando ele sair de vigência, você tem que ver como é que vai ficar a normatização interna. Porque senão vai ficar exatamente aquele espaço vazio nessa área. E não pode ficar esse espaço vazio. Outro ponto também importante. Como é que fica o caso de leis supervenientes, né? E o que é a lei superveniente? É quando um tratado ele já foi aplicado internamente, então isso daí quer dizer o quê? Que ele já revogou a lei interna e posteriormente é feita uma lei posterior ao tratado que também regula a mesma matéria do tratado. Ou seja, haveria um conflito entre uma lei posterior e o tratado internacional. Então fica um impasse. Como é que se decide essa questão? Na verdade, esse problema já aconteceu e já foi tratado pelo Supremo Tribunal Federal. Onde o que foi que o Supremo Tribunal Federal ele decidiu? Ele decidiu que, como há uma paridade normativa entre tratados internacionais e leis ordinárias, nesse caso deve prevalecer a lei interna, ou seja, a lei interna ela iria revogar o tratado anterior. Então, como consequência, no plano interno, nós teríamos a denúncia do tratado. E no plano externo, o Brasil ficaria sujeito às sanções cabíveis, porque toda denúncia, a pessoa ela precisa apresentar suas justificativas e sofrer as sanções que são previstas
no próprio tratado internacional. Ok, turma? Entendido aí? A aplicação dos tratados? Como não tem mais dúvidas sobre a aplicação dos tratados, vamos passar para a próxima espécie normativa, que são exatamente os decretos. E aqui eu queria abrir um parêntese, com uma observação. Nós já vimos que lá no artigo 59 tinham os chamados decretos legislativos. E aqui nós estamos tratando novamente dos decretos. Mas a diferença, aqueles decretos legislativos, eles tratam de competências exclusivas do Congresso Nacional. Então, os decretos legislativos, eles são aplicados exclusivamente para as competências exclusivas do Congresso Nacional. Esses decretos aqui, ou seja, quando você vê o termo somente decreto e não existe nenhum adjetivo para esse decreto, é porque, na verdade, esses decretos são os decretos do presidente da República ou do chefe do Poder Executivo. Então, quem é que pode emitir decreto? Os chefes de Poder Executivo. Quem são eles? O presidente da República, o governador do Estado, ou governador do Distrito Federal, ou os prefeitos. São eles que podem emitir os decretos. E qual é a natureza jurídica de um decreto? O decreto, ele é um ato administrativo normativo. Ele é um ato administrativo normativo. Ele é competência de quem, o decreto? Ou seja, somente quem pode emitir decretos? A autoridade máxima do Poder Executivo. Por isso que ele só cabe ao presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo Federal, aos governadores de Estado, porque são os chefes do Executivo Estadual, e aos prefeitos, que são os chefes dos executivos municipais. Esses decretos, eles têm previsão constitucional a nível do chefe do Executivo do Poder Executivo Federal. Eles têm previsão lá no artigo 84, que trata das atribuições do presidente da República, mais especificamente no inciso 4, onde é exatamente o inciso que estabelece essa possibilidade do chefe do Executivo ele baixar decretos para vincular a administração pública, ao qual está submetida a ela. E por que existe o decreto? Porque a função do decreto é regulamentar o conteúdo das leis. Ou seja, ele vai disciplinar como é que vai ser a interpretação daquela lei perante aquele órgão administrativo ou perante aquele setor da administração pública. Então, é como se ele fizesse uma interpretação e dissesse como é que a lei vai ser interpretada dentro da seara pública daquele determinado Poder Executivo. É interessante também que vocês leiam o artigo 99 do Código Tributário Nacional. Por quê? Porque o artigo 99 do Código Tributário Nacional, ele estabelece que o conteúdo e alcance dos decretos restringe-se aos das leis, em função das quais eles são expedidos. Por quê? Porque, como nós dissemos, o decreto ele regulamenta uma lei já existente. Você não pode ter decreto sem lei. Existem exceções, mas a regra geral é essa. Você não pode ter decreto sem lei. E o decreto, ele visa simplesmente interpretar as leis que já foram estabelecidas. Cabe aos decretos também aclarar ou esclarecer conceitos jurídicos que são indeterminados, adotados por algumas leis. O que é um conceito jurídico indeterminado? O conceito jurídico indeterminado é um conceito jurídico que ele é muito subjetivo. Então, como ele é muito subjetivo, ele muitas vezes fica a cargo do intérprete. Saber como fazer aquela aplicação ou fazer aquela determinada resolução. Por isso é que eles são chamados de conceitos jurídicos indeterminados. Aí, quem tiver condições depois, nós indicamos que dê uma lida nesse recurso extraordinário, o recurso extraordinário número 343 de 446, onde
judiciário, ele estabelece o que é considerado conceito jurídico indeterminado, ele analisa um caso concreto e fala como você utilizar o decreto, como um chefe do Poder Executivo pode utilizar um decreto para resolver esses problemas relativos aos conceitos jurídicos indeterminados. É importante que vocês tenham em mente que decreto não pode criar tributo, até porque o decreto ele só pode vir atrelado a uma lei, então quem pode criar o tributo é a lei. E o máximo que o decreto faz é como é que você vai interpretar aquela lei que criou o tributo dentro do âmbito administrativo. Exemplos de decretos que foram utilizados em matéria tributária, né? Nós temos os decretos que regulamentam o imposto de renda, o IPI, o ICMS e outros. Nós temos decretos também que alteram as alíquotas de tributos por uma mitigação do princípio da legalidade. Mas esses decretos que alteram as alíquotas, eles só podem ser emitidos para esses tipos de tributos. Quais são eles? O imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI, que são o imposto sobre produtos industrializados, o IOF, o imposto sobre operações financeiras, a CIT, que é essa contribuição que incide sobre os combustíveis, e o ICMS combustível. Então, só são esses que podem ser alterados via decreto. Também pode ser objeto de decreto os que traçam regras sobre obrigações tributárias acessórias, ou seja, não é sobre o tributo em si, é sobre tributação, sobre obrigações que são relacionadas a tributo. Por exemplo, entrega de livros comerciais, ou entrega de livros fiscais, entrega de determinados documentos, ou deixar que os representantes dos fiscos, que os agentes do fisco possam entrar na empresa, possam analisar os estoques da empresa e tudo mais que pertence à empresa. Então, tudo isso daí é configurado como uma obrigação tributária acessória, ou seja, que não engloba efetivamente a cobrança de pagamento do tributo, mas que tem a ver com a atividade tributária. Pode ser até com a atividade de fiscalização. Alguma dúvida a respeito dos decretos? Não? Ok. E, além dos decretos, então, como nós começamos a analisar os atos administrativos normativos, nós temos aquilo que o Código Tributário Nacional, no seu artigo 100, chama de normas complementares. E o que é que seriam essas normas complementares, né? De acordo com o artigo 100 do CTN? Seriam os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. Por exemplo, portarias baixadas pelo Ministério da Fazenda, hoje Ministério da Economia, instruções normativas baixadas pelo secretário da Receita Federal e ordens de serviço dos delegados da Receita Federal do Brasil. São exemplos de normas complementares. Além dessas, que são os atos normativos das autoridades administrativas, nós temos as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribui a eficácia normativa, então nós temos os contenciosos, né, e os conselhos de contribuintes. Essas decisões, elas também podem ser consideradas como sendo normas complementares. As práticas reiteradas observadas pelas autoridades administrativas seria aquilo que a gente poderia interpretar como os usos e costumes adotados pela administração pública e entraria dentro, seria aquilo que alguns autores defendem como a praxe administrativa, né? Ou seja, aquilo que é utilizado várias e várias vezes, é utilizado costumeiramente por parte das autoridades administrativas. Mas veja bem que essa parte aqui, essas normas complementares, dessas práticas, desses usos e costumes, é somente relativos à interpretação, não pode inovar a lei, ou seja, não pode ultrapassar aquilo que a lei diz, só pode interpretar aquilo que já está na lei, que já tem previsto na lei, já tem previsão na lei. Essas normas complementares, elas não podem estabelecer punições ao contribuinte ou nem obrigatoriedade para que os contribuintes sigam essas práticas administrativas.
E, inclusive, esses usos e costumes, já existem posicionamentos jurisprudenciais a esse respeito, que são os julgados dos recursos especiais 98.703, 142.280 e 215.655. Todos eles do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. E o outro caso de normas complementares são exatamente os convênios, que podem ser celebrados entre União, Estados, Distrito Federal e os municípios, né? Nesses casos aí, esses entes políticos, eles podem celebrar esses convênios desde que eles tenham objetivos comuns e previsão de mútua colaboração. Um exemplo que pode ser celebrado convênio: a permuta de informações sigilosas. Um ente político, por exemplo, as informações sigilosas de um contribuinte da União podem ser permutadas com os estados ou com os municípios, e vice-versa. As informações que o município e os estados têm também pode permutar com a União. Eles podem fazer permutas e um acessar o banco de dados do outro, ou algum ceder o banco de estado que ele tem até aquele momento. Inclusive, essa permuta dessas informações sigilosas é prevista, é autorizada, porque foi inclusive objeto de julgamento, por uma ação declaratória de inconstitucionalidade, um ADI, que é a ADI 1857, no STF. Até aqui, alguma dúvida?